Ana, quero te ouvir também em relação a essa imagem aí do presidente Lula e da primeira-dama Janja acenando para ninguém. E quero aproveitar para registrar que são agora 18 horas 9 minutos e mais de 60 mil telas estão sintonizadas com a gente aqui em Oeste Sem Filtro, acompanhando essa cobertura especial do 7 de setembro, uma cobertura diferente do que você encontra em outros veículos de comunicação. Ana? Paula, eu gostaria de pedir à nossa produção para passar mais uma vez, colocar na tela a imagem do tchau pro nada. Janja e Lula acenando para ninguém, absolutamente ninguém. Sabe por que essa imagem ela é histórica? Ela não é só histórica para o povo que deu a resposta hoje com o silêncio das ruas, não. Porque na calada da noite, Paula, lá com a cabecinha no travesseiro, a Janja não vai tirar essa imagem da cabecinha deslumbrada dela, porque ela pode querer cama de 50 mil, sofá de 60 mil, mesa de 200 mil, eles podem pedir aviões novos, eles podem colocar mais ministérios aí para agrupar a quantidade de parasitas que eles carregam em torno deles. Mas ali de cima do carro onde ela estava, essa imagem, eu tenho certeza que ela não vai esquecer. Ela vai fechar os olhos e vai pensar, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Nós falamos para ninguém. Essa imagem vai ficar na cabeça da Janja, vai ficar na cabeça do próprio Lula, que depois, quando foi para o palanque, você via que ele estava extremamente mal-humorado, incomodado, mal falou com o vice, com o Geraldo Alckmin, estava desconfortável ali, sabe por quê, Paula? Porque nós víamos a claque ali no palanque, mas o que eles estavam vendo era um vazio sem fim. O país não está dividido, porque se estivesse dividido, onde está a outra metade dessa turma que comemora o 7 de setembro vestido de vermelho? Augusto? Olha, eu queria fazer umas observações. Eu entendo o pessimismo do Constantino e respeito às argumentações dele, mas eu registro aqui que o povo é o primeiro que tem que interiorizar o que diz o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, sempre será assim nas mudanças ocorridas em todos os países. Na própria Rússia, os comunistas mobilizaram multidões inconformadas com o desempenho do czar. Né? Eles foram enganados? Foram, mas foi feita com o povo. Com o povo. O Mussolini teve o apoio popular, o Hitler teve apoio popular. O povo erra também, mas é sempre o povo que decide o próprio destino. Se não é assim, ele acaba entregando, como ocorre no Brasil de hoje, a pessoas que não têm poder para fazer isso, ou não deveriam ter, não têm autoridade, não têm o nosso aval, o aval popular para fazer o que eles fazem. Então, o povo precisa redescobrir as ruas que estão desocupadas e uma hora voltam. E aprender com os erros. Aprender com os erros. Não é ao exército que se deve recorrer para resolver uma situação como a existente na eleição do Lula. É ao Congresso. O que você tem de pressionar é o Congresso que faz as leis. Você tem de obrigar os deputados e senadores a exercerem o seu papel. E o Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo mostre. Então, erramos. Tá? Os aproveitadores, os oportunistas, os radicais e os provocadores criaram o 8 de janeiro. Tudo bem, por isso é para desistir? Não. Vem aí as eleições municipais. Os prefeitos do Nordeste que ajudaram a eleição do Lula, o Lula ganhou no Nordeste. Né? A gente fica com um monte de cuidados. Não, dizer que isso aí é um preconceito contra o nordestino. Que bobagem!
Os nordestinos, os milhões de nordestinos que votam no Sul e no Sudeste votaram contra o Lula. Porque eles sabem que existe vida fora daquele arremedo de vida em que eles são obrigados a ficar confinados pelo Bolsa Família e outros programas de compra de voto, de pobre. Os prefeitos foram eleitos, não serão reeleitos, porque estão aí de pires na mão porque mudaram as coisas e não tem dinheiro. Então, há de mudar o Nordeste também. Agora, tem eleição municipal, não se pode aceitar a vitória de um Boulos em São Paulo. Então, a briga não para. A briga não para e é o povo que decide. O Lula teve o voto de milhões, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, segundo a Justiça Eleitoral, ele teve também 50 e tantos milhões de votos. Mas, apesar de tudo, ele não teve 50 milhões de votos que são votos contra o PT. Então, isso tem de se repetir. Não tem partido ainda que represente a multidão de inconformados. O PL não representa. Os outros partidos também não representam. Eles têm partido. Então, o povo tem de se organizar. Agora, fora da organização popular e da pressão popular, não há salvação. Não adianta esperar que algum homem providencial exerça o papel que é do povo. Não adianta. O povo brasileiro passou a história toda, atravessa a história esperando. É o Jânio, é o Getúlio, não existe isso. É o povo que determina o que tem de ser feito. E a gente está com um Supremo Tribunal Federal governando o país, um ladrão na presidência, deputados covardes aí vendendo votos em troca de ministérios. Então você já tem a paisagem necessária para que o Brasil tome vergonha. Quem tem vergonha na cara deve tratar de reocupar as ruas e mudar a situação, porque o povo é que tem o poder. Deve exercê-lo. Perfeito. Falando em povo, estou acompanhando aqui alguns comentários do nosso chat. Marcelo Maria diz o seguinte: já que não podemos expressar nossa indignação nas ruas, ficamos em casa. O Márcio Nascimento diz aqui no Rio Grande do Sul não teve desfiles devido à tragédia do ciclone. Aliás, minha solidariedade às vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E com esse desgoverno não temos nada a comemorar. A Francisca Bono traz um ponto importante aqui, né? Pior que gastar o meio mundo de dinheiro para acenar para ninguém. A gente até comentou aqui no início da semana, o governo Lula gastou mais de 3 milhões aí com a empresa que faz a organização desse evento, né, Lacombe?